Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física. Na nossa aula passada nós falamos de óptica. O que seria a óptica? Falamos um pouco sobre a luz. Falamos sobre os diversos tipos de ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, as micro-ondas, ondas de infravermelho, a luz visível, ultravioleta, ondas de raio-x e, por fim, as ondas de raio gama, certo? Falamos de cada uma delas. E agora nós vamos falar sobre a reflexão ou a reflexão da luz, certo? Mas a reflexão propriamente dita, o que seria? A reflexão é quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio de propagação, mantendo as características da onda incidente. Ou seja, que características são essas? É a velocidade, é a frequência, o comprimento de onda, certo? Ou como também sua amplitude. Todas essas características elas se mantêm, certo? Na questão da reflexão da luz, nós podemos ver um raio incidente aí, um raio que incide sobre uma superfície e ele é refletido, onde o mesmo ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Nós temos aí uma linha vertical com a letrinha N, que é a nossa linha imaginária, chamada nossa linha normal, certo? Que é essa linha na vertical, certo? Onde nós temos o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é representado pela letrinha I e o ângulo de reflexão ou ângulo refletido, o raio refletido, o ângulo do raio refletido é representado pela letra R, certo? Bom, na reflexão da luz, nós podemos ter uma reflexão especular, que é quando a luz é refletida em uma superfície plana e lisa, certo? Uma superfície bem retinha, bem lisa, sem nenhuma imperfeição, certo? E nós temos também a reflexão difusa, que no caso aí é quando a luz é refletida em uma superfície irregular e rugosa, certo? Cheia de imperfeições. Ou seja, a reflexão pode ser especular, quando a superfície é lisa, é plana, ou pode ser uma reflexão difusa, quando a superfície é irregular e rugosa, certo? Nós temos esses dois casos. Em todos eles, o ângulo de incidência ele vai ser igual ao ângulo refletido, certo? Bom, na reflexão da luz, nós temos o chamado espelho plano, que é um espelho reto, sem curvas, onde mostra uma imagem com tamanho e distância igual ao do objeto. Nós temos aí uma distância do objeto até o espelho, onde essa distância vai ser a mesma distância que a imagem vai estar do espelho, certo? Eles vão ter também o mesmo tamanho, se nós colocarmos os dois. Se nós colocarmos o objeto diante de um espelho plano, ele vai ter o mesmo tamanho. A imagem vai aparecer com o mesmo tamanho, certo? Já no espelho esférico,
é um espelho curvo, onde pode mostrar uma imagem com tamanho e distância diferente ao do objeto, certo? Nesses espelhos, nos espelhos esféricos, nós podemos ter de dois tipos, que é o espelho côncavo e o espelho convexo, certo? O que seria o espelho? Nós sabemos que o espelho esférico, ele é um espelho arredondado, certo? Só que o espelho esférico côncavo tem a parte interna refletora e o espelho esférico convexo tem a parte externa refletora, como nós vamos ver aqui. O espelho côncavo é o espelho esférico que possui sua parte interna refletora, que é utilizado aí na odontologia, no dentista, que o dentista usa aquela colherzinha para ver onde se há algum dente furado, há alguma cárie no dente, serve para ampliar o tamanho da imagem, certo? A imagem do dente fica maior. E o espelho convexo é um espelho que possui sua parte interna refletora. Aí, no caso, é muito encontrado esse espelho aí em mercantis, certo? Nos mercantis a gente encontra esse espelho convexo, que é justamente o proprietário utiliza para poder observar as pessoas que estão lá na última prateleira. A imagem fica um pouco menor, mas dá para observar, mesmo a imagem estando menor, ainda dá para observar o que a pessoa está fazendo, certo? A luz, ela pode criar sombras, certo? E o que seria a sombra? A sombra é a região onde há praticamente total falta de luz devido à interceptação de um corpo. Por exemplo, aí no desenho ao lado, a gente pode observar a sombra de uma menina. Uma luz incidiu sobre a superfície e justamente a parte onde não conseguiu, os raios que não conseguem atravessar o corpo da menina ficam faltando na superfície, assim fazendo justamente o formato da criança, certo? A sombra geralmente tem exatamente o formato do objeto que está impedindo da luz passar, certo? Dos raios de luz passarem. E justamente a sombra vai criar uma ausência de luz justamente no formato exato do corpo ao qual os raios não atravessam. E a penumbra, o que seria a penumbra? É uma região onde há parcialmente a falta de luz, devido à interceptação também de um corpo. No caso, a penumbra, a sombra, pessoal, é justamente a parte escura, a parte mais escura, a parte preta. Como nós temos aí a imagem de uma mão, a parte mais escura, a parte preta mesmo, é a sombra, certo? A penumbra é essa parte cinza que fica em volta da sombra, certo? Essa parte cinza que fica ao redor da sombra. A parte preta mesmo, ela é a sombra.
é praticamente total falta de luz. Ou seja, ela é preta, certo? Já a penumbra, ela é cinza. Ela apresenta parcialmente a presença de luz ou a falta de luz, certo? Ou seja, ela não vai ficar preta, ela vai ficar meio cinzento, certo? Ela fica em volta da sombra, certo? E nós temos também a chamada refração ou refração da luz. O que seria refração? Refração é quando a onda passa de um meio para o outro, assim havendo uma mudança de velocidade da onda e fazendo um desvio em sua trajetória, como mostra aí a figura. Observe que a linha vermelha é o raio incidente, ele passaria para o meio 2, deveria ser uma linha reta, mas infelizmente sofre um desvio, certo? Esse desvio, justamente que está aí, é um raio de cor azul, é o raio de refração, certo? Nós chamamos ele de raio de refração ou raio refratado, certo? E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Desde já agradeço muito pela atenção de vocês. Desejo bons estudos e até a próxima.